Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom saber que você está aqui comigo para que possamos aprender juntos hoje. Vamos estudar primeiro Nef capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 22 e primeiro Nef capítulo 6, um capítulo bem pequeno. Vamos ler essas referências e tirar algumas lições, fazer alguns comentários de como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida hoje, nossa vida pessoal, familiar, como um discípulo que queremos ser, para que possamos ter um melhor desempenho no caminho do discipulado. Convido você também a seguir o caminho do discipulado nas redes sociais, no Instagram, no Telegram. Temos outros conteúdos além desse, que é o Livro de Mórmon Comentado. Temos também outros conteúdos sendo disponibilizados para ajudar você no seu caminho do discipulado, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que possa ser muito bom para você esses minutos que vamos passar juntos aqui, aprendendo e tirando algumas lições para podermos aplicar na nossa vida. É muito bom saber que posso fazer companhia para você no seu dia. Espero que seu dia esteja sendo bom e que possa ser ainda melhor após passarmos esses momentos juntos aqui, eu e você, tá ok? Eu fico muito feliz em saber que posso fazer companhia com você onde você estiver, seja no trânsito, seja na academia, seja em casa, arrumando a casa, organizando a casa, lavando a roupa, onde você estiver comigo. Muito obrigado, estou muito feliz de estarmos juntos e sei que vai ser muito especial hoje esse episódio, as lições que nós vamos poder tirar e como podemos aplicar isso na nossa vida, tá ok? Um abraço e vamos então para a leitura do primeiro bloco de escrituras. E aconteceu que se regozijaram muito e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor, e renderam graças ao Deus de Israel. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Lei tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. E viu que continham os 5 livros de Moisés, que faziam um relato da criação do mundo e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais. E também um registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias. E também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai Lei também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito e que fora preservado pela mão do Senhor, para que pudesse preservar seu pai Jacó e toda a sua casa, evitando que morresse de fome. E foram também tirados do cativeiro e da terra do Egito pelo mesmo Deus que os havia preservado. E assim meu pai Lei descobriu a genealogia de seus pais, Labão. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do Espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes, que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos, que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo, e profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que até então meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos que o Senhor nos dera, e havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e que os havíamos examinado e visto que eram de grande valor, sim, de tão grande valor, que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto
rumo à terra da promissão. Muito bem, então vamos para alguns comentários. Iniciando aqui no primeiro versículo desse bloco de hoje, que é o versículo 9, ele complementa o episódio anterior, quando os filhos de Lei e Saria retornaram para casa, e aqui diz que eles se regozijaram muito e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor, está no versículo 9 do capítulo 5. Então é interessante entender esse conceito de sacrifício e explorar ele um pouquinho mais. A palavra sacrifício, se nós formos perguntar para algumas pessoas, né? Resuma para mim a palavra sacrifício. O que significa sacrifício? De maneira bem superficial, né? Se diz que sacrifício significa algo difícil, fazer algo difícil, né? O que significa sacrifício para você? Fazer algo difícil, uma coisa difícil de ser feita em que eu estou fazendo. Esse conceito não está errado, mas existe um conceito mais elevado. Um conceito mais elevado de referenciar a palavra sacrifício seria oferta e adoração. Então, sacrifício de uma maneira mais elevada significa fazer oferta e adorar o Senhor. Adorar a Deus, adorar Jesus Cristo é uma forma de sacrifício. Significa oferecer sacrifícios. E aqui diz que Lei e Saria, eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e renderam graças ao Deus de Israel. Então, existiam alguns tipos de sacrifícios que o povo de Israel tinha sido ensinado a fazer na lei de Moisés. Tem dois em especial que eu gosto muito. O primeiro é o sacrifício diário. Então, todos os dias, no mesmo horário, eles precisavam oferecer um sacrifício ao Senhor. Todos os dias, né? Eles tinham essa lei, na lei que eles precisavam todos os dias fazer um sacrifício diário ao Senhor. O segundo tipo de sacrifício que o povo de Israel tinha era o sacrifício de oferta voluntária. Eu acho lindo esse nome, em que não era definido em qual período que eles precisavam fazer esse tipo de sacrifício, qual a frequência, nem o que eles iriam oferecer, mas era algo que partiria do coração de cada um, sacrifício de oferta voluntária. E nós podemos tirar muitos conceitos, né? Vendo aqui que Lei e Saria ofereceram sacrifícios ao Senhor em um momento de paz, de alegria, um momento de regozijo. Então o sacrifício também ele era usado como uma forma de reconhecer Deus na nossa vida, uma forma de reconhecer a sua mão e manifestar a nossa gratidão. Quando nós entendemos dessa forma, nós elevamos nossa visão sobre o que é fazer sacrifícios, o que é ofertar sacrifícios ao Senhor. Então, sacrifício não significa apenas ou somente fazer algo difícil, mas também é fazer uma oferta voluntária, uma oferta que eu faço com alegria ao Senhor. Quando eu faço uma oferta, eu estou oferecendo sacrifícios. Quando eu faço uma oferta a Deus de algo da minha vida, algo da minha pessoa, do meu tempo, dos meus talentos, do meu dinheiro, quando eu faço uma oferta, eu estou oferecendo sacrifícios. E só para trazer isso para a nossa realidade, talvez no domingo, por exemplo, se você perguntar para a congregação na reunião sacramental, para toda a congregação, quem aqui fez um sacrifício para estar na igreja hoje? Talvez alguns vão levantar a mão e dizer, eu fiz um sacrifício, porque para mim foi muito difícil chegar aqui hoje. Eu tive muitas dificuldades, eu não estava com vontade, o carro estragou, eu não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para gasolina, enfim, foi muito difícil para mim estar aqui. Eu fiz um sacrifício para estar aqui. E talvez outros na congregação diriam, para mim não teve nenhum sacrifício, eu não fiz nenhum sacrifício para estar aqui hoje. Eu sou acostumado, eu venho todo domingo na igreja, já faz anos, e para mim não é nenhum sacrifício estar aqui na igreja domingo. Então, de certa forma, esse segundo grupo de pessoas está errado. Se você responderia isso, está errado,
Todos nós, todos os domingos, devemos estar na igreja oferecendo sacrifícios ao Senhor. Deve sim ser um sacrifício estar domingo na igreja. E percebam, não deve ser difícil estar na igreja domingo. Não, pode ser fácil estar na igreja domingo. Pode ser a coisa mais fácil e mais legal que você faz durante a semana. E mesmo assim pode ser um sacrifício. E mesmo assim deve ser um sacrifício. Porque sacrifício não significa fazer coisas difíceis. Isso também significa. Mas sacrifício no contexto espiritual significa ofertar algo a Deus. E quando você está domingo na igreja, você está ofertando o seu tempo, aquelas horas, aquele momento ao Senhor. Sacrifício também significa adorar a Deus. E quando você está na igreja, você está adorando a Deus. Seja através dos hinos, da participação no sacramento, das aulas, das reuniões. Então, sim, estar na igreja domingo precisa ser um sacrifício e deve ser um sacrifício. Isso é algo muito importante de entendermos. É muito, muito importante. Que esse conceito nos ajude, a partir de agora, a desejar oferecer sacrifícios intencionalmente, de maneira intencional, por querer. É que domingo de manhã nós possamos dizer no nosso coração: eu quero fazer sacrifícios, eu quero oferecer sacrifício ao Senhor hoje, e por isso eu vou na igreja. Quando nós formos no templo, que nós possamos dizer: eu vou hoje oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu vou lá para adorar e eu vou lá para ofertar a Ele. Quando nós servir no nosso chamado, que nós possamos dizer: hoje eu vou dedicar um tempo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu vou adorar e eu vou ofertar algo que eu tenho para Ele. E isso é fazer sacrifícios. Isso também é um conceito, e talvez o conceito mais elevado, de oferecer e fazer sacrifícios. E aqui aprendemos então que nosso pai Leí e Saria ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor e renderam gratidão ao Deus de Israel. Seguindo aqui na lei, então, após oferecer sacrifícios ao Senhor, pegou as placas que Nefe e seus irmãos tinham trazido de Labão e começou a olhar elas e viu muitas coisas. Viu, por exemplo, que ele descendia de José, que Labão também descendia de José, por isso que ele estava com as placas. Mas o que chama a atenção aqui hoje, que eu queria compartilhar, é o versículo 19, que diz assim, disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo. Interessante, né? As placas tinham um brilho, placas de ouro, elas tinham um brilho e que elas jamais seriam escurecidas pelo tempo. As Escrituras, quando nós entendemos elas na nossa vida, a importância que elas têm, o valor que elas têm, nós também encaramos ela como se fosse algo tão valioso quanto ou mais do que o ouro. Nós vimos que elas têm um brilho maravilhoso, que elas têm o poder de nos aproximar de Jesus Cristo, de nos ajudar na nossa vida pessoal, nos nossos desafios, nas nossas dúvidas, e nos fortalecer a fé em Jesus Cristo. Vimos que as Escrituras têm um brilho, uma luz. Mas também é muito fácil deixar com que esse brilho se perca. Quando nós começamos a negligenciar as Escrituras, deixá-las de lado, não dedicar um tempo diário para estudar as Escrituras, todo esse valor pode ir se perdendo. Todo esse brilho pode ir se perdendo. E aqui no versículo 19 diz assim, que elas jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo. E fica uma reflexão para nós. Será que
O brilho das Escrituras, ele tem se escurecido com o tempo para nós? Será que se escureceu com o tempo o brilho das Escrituras na nossa vida? Será que o seu valor, ele mudou? Ele é menor do que ele foi um dia? Ou nós temos dado o devido valor às Escrituras e ainda vimos nela o grande brilho que elas têm? Para Leí e Nefe, era claro que eles conseguiam ver esse valor e esse brilho. Nós vimos no versículo 22 que diz assim, e havíamos obtido o registro que o Senhor nos ordenara e havíamos examinado e visto que era de grande valor, sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para os nossos filhos. Então aqui, Nefe diz que eles obteram o registro, depois examinaram o registro e então viram que ele era de grande valor, sim, de tão grande valor. Então, da mesma forma, o que vai nos ajudar a dar o devido valor às Escrituras é seguir esse mesmo padrão de Nefe. Primeiro, obter as Escrituras. E isso acredito que todos nós temos acesso às Escrituras hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo, examinar as Escrituras. E então, após isso, nossos olhos se abrem e nós conseguimos enxergar o grande valor que elas têm, tanto para nós, como para nossos filhos, para nossa família, para nossa descendência. E no versículo 22 diz assim, era pois sábio para o Senhor que os levássemos conosco, as Escrituras, enquanto viajávamos pelo deserto. E da mesma forma, é sábio para Deus, é sábio para nós, que nós possamos levar as Escrituras conosco enquanto tivermos que atravessar os nossos desertos. Isso vai tornar a nossa jornada muito mais fácil. Isso vai nos ajudar muito, vai ser uma bússola enquanto estivermos em nossos próprios desertos pessoais. Então, que nós possamos lembrar do grande valor que tem as Escrituras e que elas jamais se apaguem, esse valor e o seu brilho na nossa vida. Que nós possamos lembrar que é examinando as Escrituras que esse valor se mantém vivo em nossa vida. E que se nós negligenciamos as Escrituras, o valor vai se perdendo, o brilho vai se perdendo. E também possamos lembrar que durante os desertos da nossa vida, algo que jamais pode ser deixado de lado são as Escrituras. Leí foi sábio para o Senhor que Leí e sua família levassem com eles, enquanto estivessem no deserto, as Escrituras. E da mesma forma é sábio para o Senhor que eu e você possamos, durante os nossos desertos, também ter junto conosco as Escrituras e levar as Escrituras no nosso coração, ponderando, estudando elas diariamente. Tenho certeza que os nossos desertos serão aliviados, que encontraremos água viva em meio ao deserto, encontraremos a sombra e a cura por meio das Escrituras que revelam o Salvador. Muito bem, agora vamos ao último bloco, são 6 versículos do capítulo 6 de 1 Nefe. Vou ler esses versículos e depois vamos tirar alguns comentários e lições desses versículos. E agora eu, Nefe, não menciono a genealogia de meus pais nesta parte de meu registro, nem a mencionarei uma vez sequer nas placas que estou escrevendo, porque está no registro que foi feito por meu pai. Não a escreverei, portanto, nesta obra. Basta-me dizer que somos descendentes de José. E não é importante que eu seja meticuloso, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nessas placas, porque necessito do espaço para escrever as coisas de Deus. Pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaque
e o Deus de Jacó, e serem salvos. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Ordenarei, portanto, a meus descendentes que não ocupem essas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Muito bem, então, alguns comentários sobre esse capítulo. Tem aqui algo que me chama a atenção, é o versículo 5, deixa eu ver se é o versículo 5 mesmo. Não, o versículo 4, que diz assim: Pois tudo que deseja persuadir os homens a virem a Deus. Então aqui Nefe manifesta qual que é o seu propósito. É interessante pensar que Nefe, então, esse era o propósito de Nefe em toda a escrita da parte que ele escreveu do livro de Mórmon. Cada versículo tinha esse propósito, a ajudar os homens a virem a Deus. E isso ajuda durante o nosso estudo das Escrituras, especial do livro de Mórmon. Como que esse versículo está me convidando a vir a Deus? Por que esse versículo está aqui para me ajudar a vir a Deus? De que maneira posso aplicar esse versículo para vir a Deus ou para me aproximar mais de Deus? Porque cada versículo, todos os versículos do livro de Mórmon, todas as palavras dos profetas aqui registradas, elas tinham no fundo esse propósito: ajudar os homens a virem a Deus. E quando nós fizemos o nosso estudo dessa forma, isso pode nos abrir nova visão, nos dar nova visão, uma visão mais ampliada de certos versículos que nós lemos nas Escrituras. Quando nós entendemos que o propósito daquele versículo é me ajudar a me aproximar do Senhor, eu fico pensando, como? E o que esse versículo significa que vai me ajudar a me aproximar mais do Senhor? Outro comentário sobre esse capítulo são os versículos versículo 3 e versículo 6. O versículo 3 diz assim: Não é importante que eu seja meticuloso, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nessas placas, porque necessito de espaço para escrever as coisas de Deus. Então aqui Nefe diz que ele tinha muitas coisas mais para escrever, ele tinha muitas coisas mais para contar, muitos outros relatos que eram importantes, mas que ele precisava ser objetivo, porque ele tinha um espaço limitado nas placas e ele queria que esse espaço limitado fosse dedicado para escrever as coisas de Deus. No versículo 6 diz assim: Ordenarei, portanto, a meus descendentes que não ocupem essas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Então, de novo, repete a palavra coisas. E fazendo um contraste com o versículo 3, no versículo 3, ele diz que queria usar as placas para colocar nelas as coisas de Deus. E aqui no versículo 6, ele diz que ia orientar seus descendentes para que não ocupassem as placas com as coisas que não são de valor. Então, ele faz um contraste entre as coisas de Deus e as coisas que não são de valor. Da mesma forma como as placas, elas eram limitadas e por isso o que ia ser colocado nelas precisava ser realmente algo importante, ou, usando as palavras de Nefe, precisava ser as coisas de Deus. Da mesma forma, a nossa vida, o tempo da nossa vida, ele é limitado. O tempo da sua vida é limitado, da minha vida. Todos nós temos um limite. E por saber que a nossa vida é limitada, nós também devemos fazer essa mesma avaliação. Tenho eu ocupado o espaço da minha vida com as coisas de Deus ou com as coisas que não são de valor? Eu tenho reservado espaço na minha vida para as coisas de Deus, assim como Nefe queria que o espaço reservado nas placas fosse para as coisas de Deus? Ou
corro eu o risco de estar reservando mais espaço na minha vida para as coisas que não são de valor. Esse é um aprendizado incrível. Nós podemos, da mesma forma como o Neff usou esse critério que ele tinha que definir com as placas que eram limitadas, que tinham um espaço limitado, nós também temos uma vida limitada com um espaço limitado. E nós devemos sempre estar atentos para analisar se na nossa vida temos ocupado o espaço da nossa vida mais com as coisas de Deus ou com coisas que não são de valor. Que incrível esse aprendizado, que incrível que eu e você possamos analisar nossa vida, analisar nossas placas, como se fosse usando aqui a linguagem de Neff, e ver como que estamos registrando a nossa vida, que coisas temos registrado, mais as coisas de Deus ou as coisas que não são de valor. Que nós possamos aplicar isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Convido você, se você ainda não viu, ouvir os outros episódios anteriores, tá? Tem vários já gravados, tem outros que vão ser colocados aqui no canal, ou já estão aqui no canal, depende de quando você está assistindo ou ouvindo, né? Porque você pode ouvir pelo Spotify, um podcast, ou ver pelo YouTube, tá? Ou outra plataforma que você possa estar ouvindo, tá? Muito obrigado. Eu convido você a seguir nosso canal, tá? Para que você possa nos apoiar. A maneira como a gente sabe se está sendo bom, se as pessoas estão gostando, é realmente essa. Se você curtiu, se você comentou ou você se inscreveu, tá? Porque senão a gente pensa assim, poxa, mais de 100 pessoas ouviram, mas nenhum comentário, nenhuma curtida. Então, eu acho que não tá tão legal. Eu acho que não tá tão bom. E aí a gente fica um pouco preocupado, tá bom? Então, porque nossa intenção é que seja algo bom, que possa te ajudar, que possa ajudar você a melhorar o seu caminho do discipulado, tá bom? Um abraço e até mais.